sejam bem-vindos a mais um episódio do Legal Lab Talks. E hoje, ao meu lado, uma convidada super especial, doutora Lilian Terra, advogada, empresária com mais de 1.800 contratos fechados. Ela fala sobre gestão, marketing e vendas na advocacia e desenvolveu a mentoria Advocacia Próspera. Lilian, é um prazer te receber na nossa casa, seja muito bem-vinda. Prazer é meu, doutora Marcela. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite de estar aqui. É sempre bom conversar sobre advocacia, conversar sobre projetos, sobre empreendedorismo na advocacia, que é um tema tão importante, que mudou tanto a minha carreira e eu vejo que é um norteador para outras carreiras também, para outros advogados. E Lilian, para a gente começar, eu queria entender quem é você, qual é a sua jornada no direito, como que começou essa paixão por empreender nessa área? Olha, eu comecei no direito muito cedo, né? Comecei a faculdade logo depois que saí da escola, como muita gente. E não era o meu sonho de criança, né? Ser advogada, acho que assim como muita gente. Acabei começando a faculdade ali por indicação, por influência de amigos, porém eu me identifiquei muito com o curso, então desde o início ali na faculdade eu me via muito na profissão. Inicialmente o meu intuito era fazer concursos, mas já no final ali da faculdade eu me via muito na advocacia. Perfeito. Os estágios me ajudaram muito a identificar essa vocação, né, para a advocacia. Então, logo que eu terminei a faculdade, eu já estava aprovada na OAB, eu saí da faculdade e já abri o escritório. Porém, eu abri o escritório com a bagagem intelectual apenas, né? Que é aquela bagagem que a gente sai da faculdade, a bagagem teórica. Sim. E aí eu tinha em mente que eu tinha sido uma boa aluna, tinha uma boa bagagem teórica, já comecei uma pós-graduação e na minha cabeça eu tinha que ter o conhecimento jurídico, né? Então, eu tinha que ser boa profissionalmente, né? Tecnicamente, e na minha cabeça aquilo ali era o que bastava. Certo. Então, nos primeiros anos de advocacia, principalmente por eu ter vindo de uma família simples, não ter tido ali aquele empurrãozinho, vamos dizer assim, né? Eu comecei realmente do zero, eu não tive uma influência, eu não tive aquele meio caminho andado, né, para começar. Então, realmente, eu não tinha clientes, foi realmente do zero o meu início na advocacia. Então, eu tive vários desafios iniciais, justamente por não entender sobre gestão, sobre posicionamento, sobre vendas. Eu entendia do direito, mas eu não entendia o funcionamento da advocacia. Então, durante os primeiros anos, eu digo ali os primeiros 6, 7 anos, foram anos difíceis, né? Sim. Tinha processos, tinham clientes, mas eu ficava ali, digamos que trocando cebola, né? Trabalhava muito, trabalhava até tarde e nesse caminho, né? Eu me casei, eu tive meus filhos, então era aquela sobrecarga também do trabalho, conciliado com a maternidade, com a casa, e eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para me dedicar ao que realmente, né, precisava ali no meu negócio. Então, eu realmente me via perdida. Era uma sobrecarga enorme e o tempo que eu dedicava ao trabalho não refletia na minha conta bancária. Perfeito. Trabalhava muito e não conseguia ter independência financeira e aquilo gerava um grande estresse, uma grande sobrecarga mental. Então, eu digo que a minha virada de chave, né, foi quando eu entendi que não estava certo aquilo. E aí começou na minha mudança de mentalidade, né, a minha mudança de mentalidade interna, que refletiu para a mudança externa. Foi onde eu comecei a minha mudança interna também de desenvolvimento pessoal, né, de mentalidade. Foi quando eu comecei também a encarar aquilo como um negócio, né, como uma empresa. Sim. E comecei a aplicar princípios que são aplicáveis à empresa. Eu comecei a aplicar para o meu escritório. E comecei a estudar também sobre gestão, sobre vendas e aplicar aquilo ao meu negócio. Foi quando eu consegui desenvolver a minha advocacia. Perfeito, Lili. Até pegando esse gancho, né? Hoje em dia, olhando as suas redes sociais, é muito claro até 2 tipos de posicionamento, eu vou chamar assim. Primeiro, a Lili enquanto escritório e um conteúdo voltado ali para a área que você atua, né? Mas também no seu perfil pessoal, muito sobre essa questão de empreendedorismo, com mentoria. Você falou que teve um determinado momento que isso virou a chave, né? Mas qual que foi esse momento e qual que foi essa construção para você falar, não, agora
eu entendi como fazer essa roda girar, né? Unindo a parte intelectual e técnica, mas também com essa parte de marketing, para a construção do que é a Lilian hoje, que tem até uma mentoria ali para advogados. Sim, foi justamente o próprio sofrimento que eu tive na pele. Foi ter passado por esse sofrimento, essa dor que eu tive de não ter tido esse entendimento antes de iniciar, antes de ter o meu negócio. Então eu realmente senti na pele, eu tive esse sofrimento, e aí quando eu comecei a entender e comecei a estudar, né, eu fiz também mentorias, fiz cursos e apliquei, e aí eu vi toda essa mudança no meu escritório. Então foi onde meu escritório cresceu, não só em demandas, né? Eu consegui crescer o número de demandas quanto à sede, porque meu escritório era uma pequena sala, consegui passar para uma estrutura física maior, aumentar o número de clientes justamente por essa gestão eficiente. E aí eu resolvi então passar esse conhecimento adiante, né? Resolvi aliar esse meu conhecimento técnico e prático e passar ele adiante justamente por ter vivido isso e ter conseguido aplicar ele à minha realidade. Então, eu resolvi passar ele adiante e ensinar outros colegas também. Perfeito. E Lilian, quando a gente fala dessa transição de enxergar o escritório como um negócio mesmo, né? Muito se fala sobre essa virada de chave, mas pouco se fala sobre o que foi realmente feito, sabe? Eu queria que você compartilhasse um pouco para a gente o que era o escritório da Lilian antes e o que ele é agora, em questão do que você organizou mesmo para hoje ser até uma mentora e contar essa história para outros advogados. Marcelo, o principal ponto, são vários, né? Não é só uma questão, são vários pontos que você aplica, mas o principal que eu entendo é a setorização, é você descentralizar da figura do advogado, porque antes tudo passava por mim, né? Eu era a faz-tudo do escritório. Então, quando você consegue descentralizar da figura do advogado, você setoriza o seu escritório, então você consegue delegar as funções, e essa setorização você organiza o seu escritório em várias estruturas. Então, você tem o RH, você tem o setor jurídico, você tem o setor de controladoria, e você organiza o seu escritório em várias estruturas e você consegue fazer ele funcionar sem que tudo passe por você. Então, você consegue se dedicar ao setor estratégico, ficar na parte da gestão, né, como líder, como gestora, na parte estratégica, que é o quê? Conseguir prospectar clientes, conseguir gerir o escritório e cuidar do que realmente interessa, que é fazer o escritório crescer. Sim. Então, dentro disso, você delimita essas funções e aí você realmente consegue ter a visão geral do seu escritório, e a partir daí você consegue realmente fazer com que tudo flua, né? E não realmente fique focado ali na figura do advogado. Porque o que eu vejo muito, Lilian, e assim, isso é normal do início de carreira de qualquer advogado, inclusive a gente aprende muito nesse processo, né, dolorido muitas das vezes, porque a gente tem um limite de horas no dia, né? Um limite ali de capacidade técnica também, de tempo para executar as demandas. Então, quando a gente vai expandindo, a gente vai alocando outras pessoas dentro da nossa empresa, a gente está falando de mais horas disponíveis para executar aquela demanda, aquele atendimento. E aí, nessa transição, a gente pode dizer que hoje você está à frente ali, você é o rosto, né, ali por trás daquela marca, e também o que pensa essa estratégia, mas na maioria das vezes ali a parte de execução já está ali com seus setores correspondentes. Sim. Seria isso? Hoje eu consigo transferir essa parte de execução. Claro que algumas partes eu ainda gosto de fazer, por exemplo, eu ainda gosto de fazer audiência, de fazer atendimentos, né, sustentações orais, audiências, alguns atendimentos. Eu gosto de fazer, eu gosto desse relacionamento com o público. Mas, por exemplo, a parte de peticionamento, né, a parte de WhatsApp, essa parte toda eu já deleguei para a minha equipe. Já tem alguém ali responsável por aquilo, né? E a gente vê muito falar hoje, Lilian, e eu acho isso extremamente forte no seu perfil, a questão de marketing, né? Como que foi essa virada de chave? Porque a gente sabe que muitas vezes é até uma dificuldade o primeiro vídeo, o primeiro stories, a primeira vez que eu estou me colocando à prova e ao, entre aspas, julgamento das pessoas, né? Como que você faz seu marketing hoje? Como que você destravou essa chave também? Sim. Olha, Marcela, não existe uma mágica, tá? Não existe um segredo. Olha, não é uma receita de bolo. Eu digo que você vai conseguir fazer fazendo. Né? Claro que existem técnicas, por exemplo, eu sempre tive, desde o início da minha infância, adolescência, eu tive muita dificuldade de comunicação, de apresentar trabalho, eu sempre fui tímida, mas eu digo que foi uma construção
né? E fazendo mesmo, eu cheguei a fazer curso de oratória, não me sinto totalmente pronta 100%, eu acho que eu ainda posso melhorar muito, estou sempre tentando, buscando sempre formas de melhorar, ali, né? Porém eu me coloco em desafio para sempre estar fazendo e ter uma constância de produzir conteúdo. Perfeito. Então eu me coloco em desafio, eu vou gravar, então eu coloco ali uma semana, sempre tiro um dia por semana para produzir conteúdo e gravar. Eu vejo que esses dias mesmo, eu estava olhando o primeiro vídeo que eu produzi no meu perfil, deve ter uns 4 anos mais ou menos, e assim, foi péssimo. Mas ele está lá ainda, se você voltar lá atrás, ele está lá, eu não tirei. Né? E você pode ver que é uma evolução gradual. E clara, né? Assim. É uma evolução gradual e você vai, com o tempo que você pega e você consegue trazer essa construção e ir evoluindo. Né? Você consegue, inclusive, construir essas técnicas, você pode usar como inspirações. Eu fiz muito isso. Eu tive perfis que eu me inspirei. Então, eu falei, nossa, eu acho bacana essa pessoa, né, com quem eu admiro, com quem eu tenho afinidade, eu me espelho. Então, eu olhei essa pessoa, me inspirei através dela. E foi construindo. Isso, então acho que é uma construção mesmo. E você se colocar naquela situação de desconforto, às vezes, e se desafiar e ter constância. Tá sempre fazendo. Essa eu acho que é uma palavra muito chave, né? A gente até falou ela ali, logo que a gente se encontrou ali na porta, porque é fácil desistir, né? Porque é tempo, é desgastante. Eu vejo que muito hoje se fala sobre o marketing digital, a presença, o tanto que isso é importante, mas o quanto isso é difícil também, né? E uma das questões que eu mais admiro na sua carreira foi a mentoria, né? Justamente que você lançou. E eu queria que você contasse um pouco sobre ela, do que você fornece para o advogado, o que ele aprende lá, até para quem tiver interesse de procurar também. Sim. A minha mentoria hoje ela é no formato de mentoria individual. Então, são 8 encontros, são encontros ao vivo pelo Zoom. Certo. E nesses encontros não são encontros engessados, porque cada um tem a sua experiência individual. Sim. Então, como é feito? A gente tem um primeiro encontro, que é o encontro onde são feitas as estratégias, né? Onde eu vou traçar o plano de ação, que eu vou entender qual o momento daquele advogado, qual é a realidade que ele vive, pois cada realidade vai demandar uma estratégia diferente. Sim. Então, se é do interior, se é da capital, quantos processos, se já tem escritório, se tem escritório digital. Então, dentro daquela realidade, nós vamos traçar um plano de ação. Então, dentro daquele plano de ação, nós vamos desenvolver as 8 aulas, os 8 encontros, direcionado para aquele advogado, de modo a transformar aquele empreendimento, aquele escritório, a advocacia, traçando os 3 pilares, que é o posicionamento, marketing e vendas. Perfeito. Então, nós vamos trabalhar o posicionamento, que envolve aí as redes sociais, né? Como ele está se mostrando, se posicionando perante os seus clientes, né? O marketing, que é como está sendo entregue, como ele está se mostrando, né? O que ele está vendendo. E aí dentro disso, formas também de prospecção de clientes, de captação, a gente aborda várias formas de prospecção de clientes para que ele consiga aumentar essa captação de clientes de forma ética, né? Dentro do Código de Ética da OAB. E também estratégias de vendas, né? Formas de atendimento, formas que ele pode utilizar para fechar contratos, técnicas de venda. Então, tudo isso adaptado de forma individual para aquela realidade dele. Até porque são realidades muito distintas, né? Eu falo que a história de cada pessoa ela é muito particular, né? E nessa seara do marketing, que eu acho que é uma área extremamente interessante assim, no mercado jurídico, se você pudesse destacar hoje ali 2 ou 3 principais formas de captar clientes, o que mais funciona para você dentro do escritório, né? E o que você ensina sobre isso na mentoria também? Como que eu atraio esse cliente para dentro do meu escritório hoje? Sim, olha, existem várias formas, né, de prospecção de clientes através do marketing e a principal delas, que eu diria, é através das redes sociais, né, através do tráfego, seria o tráfego pago. Uma delas seria o tráfego pago. Porém, não só o tráfego pago de uma forma profissional, que hoje a gente tem o gestor de tráfego, né, o Google Ads, através do Meta, que aí exige um investimento até mais alto. Sim. Mas tem outras formas também, de uma forma orgânica, né, que é através do próprio Instagram, que a pessoa pode produzir conteúdo, utilizar o conteúdo orgânico ou fazer impulsionamento orgânico. Tem formas também de fazer isso de uma forma mais orgânica e mais barata,
que gera também a prospecção de clientes, né? E o próprio posicionamento digital também, que gera a confiança do cliente, gera uma autoridade dentro do nicho que a pessoa segue, né? Se ela conseguir hoje definir, o advogado conseguir definir qual é o nicho, qual é a área de atuação, definir, construir a autoridade dentro daquela área, né? Gerar uma autoridade, uma identificação da sua imagem ali na rede, ela consegue sim gerar uma autoridade, gerar uma construção ali e gerar clientes através da rede social. Perfeito, Lília. Até porque no início da carreira, no dia 1, né, a maioria dos advogados, assim, a grande maioria mesmo, não vai ter aquela verba para um gestor de tráfego, não só do gestor, né, mas também de colocar o investimento ali. Então, para você é um ponto ali muito importante também essa questão do orgânico, né, porque sim. Um celular hoje em dia basicamente todo mundo tem e o Instagram é gratuito, né, sim. Então isso é uma ponte que também funciona. Sim, e hoje em dia o Instagram, a internet, ela democratiza o acesso, né? Perfeito. Ela democratiza o acesso do advogado pequeno, entre aspas, né? Do advogado iniciante ao cliente, o que antes não era possível, né? Antes as grandes bancas é que conseguiam ter acesso aos clientes, porque os advogados iniciantes, eles não tinham tanto, não conseguiam ter essa estrutura. Eles não tinham, né, vitrine, né, para expor ali o serviço e a marca deles. Exatamente. Então, hoje a internet é essa vitrine que eles conseguem. Que permite ali utilizar essas técnicas de marketing, exatamente. Né? E um outro ponto, Lili, que eu acho muito importante, que caminha junto com essa questão de captação de cliente, é a organização financeira, né? E a gente sabe que no início de carreira pode ocorrer uma confusão muito grande entre o que é verba do escritório, o que é minha verba pessoal. Eu queria que você contasse um pouco essa jornada do seu escritório nessa questão de organização financeira e um ponto importante também que é precificação, né? Então eu queria que você contasse um pouco sobre isso pra gente. Sim, isso é um ponto muito importante, inclusive foi um erro que eu cometi no início e é um ponto extremamente crucial da advocacia, que é essa confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica, né, do escritório. Porque você recebe um honorário e a advocacia é isso, né? Às vezes você recebe um honorário grande e você fala, nossa, tô rico, que vou gastar tudo, pronto. E aí no outro mês às vezes não é isso, né? Às vezes o outro mês é um pouco menos e tudo. Então quando você tem essa confusão, você pode cair naquele mal ali de não ter uma estratégia financeira e realmente, né, ter aquela falsa impressão de que a advocacia é instável, justamente por não ter aquela rentabilidade mensal totalmente organizada. Mas quando você separa a pessoa jurídica e o dinheiro que entra, ele é do escritório, ele não é do advogado, você vai organizar o fluxo de caixa, então você vai ter retiradas mensais. E aí, quando você organiza isso através de uma contabilidade, você cria o CNPJ, né? Você vai emitir notas fiscais, você consegue fazer de uma forma totalmente organizada. Então, você tem uma previsibilidade. Você não vai ter uma estabilidade, mas você consegue ter previsibilidade sobre os ganhos. O que é muito importante. O que é muito importante. Isso, na verdade, eu considero hoje muito melhor do meu ponto de vista do que qualquer concurso público. Hoje eu não abro mão da advocacia para nenhum concurso público. Isso é individual. Sim, né? Mas isso eu é um ponto vejo... muito importante que você trouxe, porque existe um grande mito que, assim, o melhor ramo do direito é aquele público concursado, porque traz aquela sensação de segurança de que, olha, todo mês o valor X vai cair na minha conta. Só que o que eu vejo no empreendedorismo é que esse limite não existe. Ele pode ser 2x, 3x. Você concorda com isso na sua jornada? Concordo plenamente. A advocacia, ela é um negócio, né? Então, quem tem essa visão de empreendedor não consegue hoje se encaixar no serviço público. Com certeza. Porque no serviço público você vai estar ali fadada a ter todo mês o mesmo salário e muitas vezes numa função que não é aquela que você gostaria de exercer, né? Sim. E tem ali algumas questões, algumas mazelas que podem incomodar. Então, assim, tem o limite também, né, do teto constitucional. Na advocacia, se você tiver a veia de empreender e conseguir organizar esse financeiro, você tem a previsibilidade, porque hoje você tendo fluxos de processos, se você tiver fluxos de trabalho que você sabe, né, quantos processos você fecha todo mês, quantos processos você tem todo mês entrando no seu escritório, você sabe qual a previsibilidade de ganhos. Então, você tem sim uma estabilidade, não aquela estabilidade exata, mas você tem uma previsibilidade.
E quando você faz isso de forma estruturada do financeiro, você tem uma tranquilidade financeira muito boa e muito segura para você viver aí de uma forma tranquila e ilimitada também. Perfeito, Lília. E assim, como o nosso podcast ele é voltado ali para um público que está no dia 1 da carreira, né? Você com toda essa trajetória, com mentoria, com escritório próprio, com conteúdo de marketing muito sólido e frequente, que conselho que você daria para aquele advogado que ele está no dia 1? Quais são os erros ali que ele já tem que evitar logo no início? Sim. Olha, o conselho que eu daria é, primeiro, que você já se veja grande no início. Já comece, não que você não deva ter humildade, não é isso, mas já comece já pensando grande, tá? Então, já comece já pensando na estrutura que você deseja ter e já trabalhe naquilo, né? Então, sempre que você for atender um cliente, atenda com o seu melhor, faça o seu melhor em tudo que você fizer. E tudo na advocacia são sementes. Sempre tudo que você fizer é uma semente que você lá na frente vai colher. Então você planta hoje para você colher lá na frente. Tudo que você fizer, saiba que em pequenas coisas isso pode virar parcerias, pode virar novos contratos. Um cliente pode virar 3 clientes, 2 clientes, novos clientes. Não esqueça também, quando você fechar um contrato, do pós-contrato, né? Então, atenda aquele cliente, mas não esqueça depois de dar o feedback, de pedir ali depois que ele te avalie no Google, que ele te indique um cliente. A gente acha que essas pequenas coisas, né, podem ser pequenas, mas essas pequenas coisas elas geram frutos lá na frente. E não esqueça também de se espelhar em outras pessoas e de também pedir ajuda e de fazer parcerias com outras pessoas, com colegas e buscar conhecimento, não só conhecimento técnico, conhecimento também sobre gestão, conhecimento sobre empreendedorismo, pois não é até um mito, né, que eu tive, me falavam assim, que a advocacia com 5 anos você vai ter resultado. Depois me falaram, não, é com 10 anos que você vai ter resultado. Está aumentando o prazo. Não é o tempo, é justamente a forma que você vai trabalhar. Então, não acredite nesses mitos, assim, você só vai ganhar dinheiro depois de 5 anos. Não, tudo é a forma como você vai trabalhar. Então, trabalhe a gestão, trabalhe seu posicionamento, trabalhe sua imagem, busque, além do conhecimento, busque formas, né, de desenvolver seu negócio, invista não só no seu capital teórico, mas também no seu capital ali para fazer o seu escritório crescer, né, em demandas, Perfeito. Em conhecimento técnico e também de gestão. Importantíssimo isso, Lilian. E assim, o que a gente vê muito, principalmente nessa geração mais jovem que está chegando, né? Foi até o que eu comentei no último episódio também, é a questão do imediatismo, né? E a advocacia, muitas das vezes, ela é uma profissão de paciência, principalmente se for numa área ali muito judicial, a gente está falando de um processo que ele tem um curso ali que independe de você, basicamente, né? E a gente vê hoje em dia, uma combinação disso com a questão da evolução da tecnologia para o mercado jurídico também, né? Que muito se fala ali sobre petições, contratos e tudo hoje em dia tem um software ou uma inteligência artificial para aquilo, né? Eu queria entender se você utiliza inteligência artificial, tecnologia, quais são ali no seu escritório, ou se você ainda acredita numa advocacia um pouco mais ali, o advogado como o ente pensante daquilo. Olha, eu acredito que a tecnologia ela veio para somar. Perfeito. Né? A gente viu na pandemia que sem a tecnologia a gente não conseguiria avançar, né? Como a gente viu aí com o PJE, com as audiências online, e hoje com a inteligência artificial a gente consegue sim evoluir e crescer muito. A gente tem que ter um cuidado, como a gente viu aí até de alguns advogados sendo condenados por litigantes de má-fé, por utilizarem a IA de forma indiscriminada. Não que você não possa usar, mas tem que usar com responsabilidade, sem esquecer que por trás ali você precisa ter uma pessoa, né, um advogado para conferir, para utilizar o conhecimento também técnico. Porém, no meu escritório eu utilizo ferramentas, utilizo software jurídico para fazer a gestão dos processos,
Porque você não consegue, depois de um certo número de processos, você não pode mais confiar no controle manual, né, de prazos, de tarefas. Então, sim, as ferramentas de gestão, de software jurídicos são essenciais a partir de um certo número de processos para que você consiga ali lidar com todas as demandas, inclusive quando se tem equipe, né, você consiga delegar as tarefas, acompanhar os fluxos de demandas, de processos, enfim. Porém, isso tem que ser feito de uma forma também que tenha ali um ser humano por trás, observando se realmente, né, está tudo certo, porque não dá para confiar indistintamente na tecnologia, né? Porque o que eu mais vejo hoje, né, inclusive já tiveram erros processuais gigantes nesse aspecto, a inteligência artificial gerar jurisprudências da cabeça dela sem nenhum fundamento. Então, eu acho que o advogado ele tem que entender que existe muita tecnologia boa, mas use ela como um aliado, né, para o seu trabalho, e não transfira para ela a sua responsabilidade, né, de conferir e tudo mais, até porque depois, numa eventual reclamação nesse sentido, o cliente vai até você. Exatamente. E não até o ChatGPT, exatamente, por exemplo, né? E ainda dentro desse campo, né, eu queria entender de você, na questão ali de marketing e gestão, o que funciona de verdade, Línia? Porque a gente vê, se a gente entrar ali naqueles patrocinados do Instagram, a gente vê solução para tudo, sabe? Mas assim, bem pé no chão e realidade, dia a dia, acordando para aquilo dar certo. O que funciona? O que faz um escritório prosperar hoje em dia? Olha, Marcela, eu acredito que para o escritório hoje prosperar não existe uma fórmula mágica. Existem uma junção de vários fatores que vão fazer com que funcione. Não é uma fórmula, são várias portas, na verdade, que fazem funcionar. Eu diria que são cinco pilares, 6, uma junção de fatores que fazem funcionar. Por exemplo, uma equipe alinhada, né, com uma gestão, com uma liderança. De nada adianta você ter uma chefe, né, um chefe que não é um líder, que não tem uma equipe ali que interage, que consegue fazer, porque você precisa de uma equipe que está alinhada, que gosta de fazer, porque você precisa de pessoas que fazem aquilo e querem que o escritório dê resultado e trabalhem de uma forma que elas têm prazer em fazer aquilo e que elas querem trabalhar, que elas querem que o escritório cresça. Então, uma equipe alinhada é um dos fatores, né? Uma outra coisa que eu diria na questão da prospecção de clientes, né? Não é uma forma de prospecção, por exemplo. São várias ali. Hoje no escritório eu tenho tráfego pago. Sim, eu tenho tráfego pago, mas eu tenho também parcerias, eu tenho também programas de indicações, né, de clientes. Então, assim, são várias formas, são várias portas de acesso para que o cliente chegue. Até coisas simples, por exemplo, o seu posicionamento, a sua forma de atendimento é que vai fazer com que o cliente chegue. Então, hoje no meu escritório a gente tem uma forma de abordagem do cliente que a gente consegue que aquele cliente traga mais clientes, que é uma forma de atendimento totalmente humanizada, totalmente voltada para a pessoa do cliente, né? É proibido no meu escritório reclamar do cliente. A gente não reclama do cliente. Em nenhuma hipótese, não, né? Então, peraí, o cliente está reclamando, por que ele está reclamando? O que a gente pode melhorar? Ele, né? O que a gente pode melhorar para melhorar a experiência do cliente? Por que ele teve aquela reclamação? Vamos ter a autorresponsabilidade de olhar para nós? E isso é um fator muito importante, Línia, porque assim, na seara ali jurídica é muito comum, até mesmo por estresse ali da própria profissão, né? Você fala, nossa, mas esse cliente é chato, aconteceu essa situação. Mas eu gosto sempre muito de pensar que no final do mês ali, no fechamento do meu escritório, é aquele cliente que está fazendo aquilo rodar. Então, essa percepção de valor é muito importante, de que você não vai chegar em nenhum lugar sozinho com essa percepção, né? Sem esse pilar ali de um atendimento que gere conexão. Sim. E tudo mais. E eu até queria entender, né, Lilian, de você e do seu escritório, né? Qual que é a marca que vocês querem deixar na vida do cliente, na cidade? Porque eu te enxergo como uma pessoa de muito posicionamento, e até como você mencionou no início aqui da nossa conversa, uma pessoa que não tinha essas características, talvez de comunicação ali, de ser a cara do escritório, mas hoje em dia você e faz isso brilhantemente, né? Então, qual que é a marca que você vai deixar? Bom, a marca que eu quero deixar no meu escritório para as pessoas
é de uma advocacia que transforma vidas. Perfeito. De uma advocacia que ela não é engessada, que ela não é distante do cliente, que não é o advogado aqui em cima e o cliente aqui embaixo. É uma advocacia de olho no olho, né? O cliente no mesmo patamar que o advogado, né? Uma comunicação clara com o cliente, uma comunicação transparente, um tratamento com humanidade, né? Justamente porque eu acredito que a advocacia, o meu trabalho, ele transforma a vida das pessoas. Através do meu trabalho, eu gero transformação social. Então, isso, para mim, é o que não tem preço. Então, essa é a marca. Essa é a marca. E já está deixando, né? Lilian, dito isso, né? Queria agradecer imensamente sua participação. Você trouxe pilares aqui fundamentais para a gente sobre a questão de comunicação, de que... Eu acho que o ponto principal que a gente pode ali resumir a nossa conversa é que tem muita tecnologia, tem muita forma de prospecção, de organizar, mas ainda vale muito o olho no olho, o aperto na mão e aquela conexão real com o cliente, né? Então, essa marca que você quer deixar, ela já está muito transparente para todo mundo que te acompanha. Então, eu queria agradecer imensamente sua participação, você ter topado vir aqui contar a sua história para a gente. E volte sempre aqui para nossa casa também. Eu que agradeço, Marcelo. Quero deixar também um elogio para você pela sua iniciativa, do seu projeto, seu escritório, e agradecer também. Muito obrigada. Obrigada. Lilian, muito obrigada.